Boa tarde, queridos ouvintes. Olha, hoje, aqui ao vivo com vocês sempre, nós vamos conversar um pouquinho e eu vou te ensinar sobre o controle, um pouco aí sobre o controle da glicose e da tão temido ou do tão temido colesterol no seu organismo, no nosso corpo. Então você sabe que a glicose ela é açúcar, mas temos também várias composições de açúcar. Por exemplo, nós temos o açúcar das frutas, que é chamado de frutose. E como eu já falei em programas anteriores, já conversei bastante com vocês sobre isto, a frutose, você tem que saber, né, que pouca gente fala, né, de alguns segredos sobre ela, que é a questão que a frutose, ela pode ser até 10 vezes pior em resultados do que o açúcar no nosso organismo. Mas eu não estou criticando o açúcar, não. Vamos entender isso de forma mais lúcida, mais clara, ok? Já que temos muitos produtos no meio industrial, industrializados, que têm frutose, e bastante frutose. Suco, né, de caixinha tem isso, determinados doces, bolachas, etc, etc, etc. Então, acabam utilizando esse excesso, né, de frutose para deixar aquele alimento assim mais doce possível, mais doce possível que se consegue, e até também com o objetivo de cobrir o gosto de certos ingredientes que vão ali e que não são tão agradáveis assim ao nosso paladar, entenderam? Então, essa é a questão. Então você já sabe que frutose é 10 vezes pior que açúcar, tal, então a gente precisa, né, começar a pensar sobre isso. Mas por que nós necessitamos de frutose? Por que que nós necessitamos de glicose? Por que nós necessitamos de açúcar? Então vamos colocar assim, sobre a glicose. Por causa da função que tem esses açúcares e, no caso, a glicose. A função da glicose é dar energia rápida para o corpo, mas é uma energia que não é armazenada, né? Então, ela dá energia para o nosso cérebro. Um dos alimentos do nosso cérebro é a glicose. Você pode notar que quando uma pessoa tem baixa de glicose, que é chamada de hipoglicemia, ela começa a sentir tontura, começa a desmaiar, literalmente o cérebro começa a parar de funcionar direito, entendeu? E aí você dá para aquela pessoa, por exemplo, né, um pouco de açúcar, ou um biscoito, um doce, etc., e ela vai se animando. Né? Por quê? Porque você deu o alimento que o cérebro necessita ali. Porém, a mesma glicose que nos dá, né, ajuda nesse momento, ela pode acelerar o aparecimento de doenças em nosso organismo, em nosso corpo. E como que isso funciona? Vamos entender isso, né? Então fique bem atento aí que eu vou te explicar começando agora. A glicose, ela precisa entrar dentro de nossa célula para que possa virar energia. Lá dentro, ela caminha até a nossa usina de força, que é chamada de mitocôndria. Lá será produzida a energia para as nossas células, para a renovação celular, a energia que nós temos todo no organismo. Mas a glicose, ela só consegue entrar por uma porta, que é chamada de receptor. Porém, ela não é a chave para essa porta. Então, para entrar dentro da célula, ela precisa abrir aquele caminho, mas ela não é a chave disso. Quem é a chave é a insulina. A insulina gruda no receptor, abre aquele receptor, abre o caminho para a glicose entrar e ir lá na usina de força que são as mitocôndrias. Então a insulina, ela se liga ao receptor que abre todo esse caminho. E o problema é que quando tem alta concentração de glicose no sangue, né, que gera a chamada hiperglicemia, isso que leva, por exemplo, a diabetes mellitus, por exemplo, tipo 2, né, adquirida, né? E normalmente as pessoas, quando estão lá com os 40 anos, é favorável a essa situação de diabetes tipo 2, tá?
O que está acontecendo aí? Acontece que existe alguma deficiência na insulina, na formação desse hormônio, né? Na glândula que secreta esse hormônio, entendeu? No caminho, nas reações dele e até também na porta, no receptor ali que pode barrar ou desequilibrar a entrada dessa glicose. Vocês entenderam? Então a insulina é muito importante. Por isso que quando a pessoa está com hiperglicemia, o que se faz, né? O caminho é a aplicação, né, do quê? Da insulina. Mas a gente tem que trabalhar o nosso organismo de forma mais natural. Então a gente precisa tomar caminhos para isso. Entende como a insulina é importante para a glicose funcionar? Vocês entenderam bem? Mesmo assim, se você lotar o seu organismo de açúcar, tá? Se você começa a lotar, você começa a complicar o seu organismo, você começa a complicar o seu corpo. E faz com que esse açúcar no sangue grude nas células sanguíneas. Pois ali aquelas células sanguíneas elas têm receptores e ali que é para grudar oxigênio, né? O que acontece? A glicose ela tem uma profunda simpatia por aquele receptor e gruda nele. E aí começa algumas coisas terríveis ali, que são processos chamados de glicação. E essa glicação faz produtos, faz reações, e esses produtos são ruins para a nossa saúde e para o nosso organismo. Aí você faz o exame chamado hemoglobina glicada, que aparece um resultado de valores acima daqueles que estão lá naquela referência, indicando que você está, envelhecendo mais rápido do que o normal, oxidando, sabe, como enferrujar o seu corpo, dando alimento para onde não se deve, como por exemplo para células que podem ser cancerígenas, entendeu? Formando trombos e inflamação, pois você está fazendo uma espécie de caramelização dentro do seu corpo. Similar ao procedimento da gente colocar açúcar dentro de uma panela, sabe? Colocar um pouquinho de água e ficar mexendo lá no fogo, sabe? Aquele caramelo, aquilo está ocorrendo e aquilo provoca inflamação no nosso organismo e trombos também. E você necessita saber que o carboidrato, eles são transformados em açúcar dentro do seu organismo. E exige muito trabalho do seu fígado para isso, sabia? Porque lá no fígado ele começa a ser metabolizado como açúcar e aquilo aumenta tal. E para o fígado trabalhar, ele necessita de colesterol. Então você já entendeu, né? Altera aí a questão do colesterol. Aí aumenta a produção desse colesterol e pode chegar a formar gordura no fígado, que é chamado de esteatose hepática. E por que forma gordura? Porque o fígado está em fadiga de trabalho. Exatamente. Então, o excesso de determinados carboidratos faz uma reação, que a gente chama de Maillard. Maillard é a reunião de um açúcar que a gente chama de açúcar redutor, mais os aminoácidos que a gente tem, mais as proteínas e mais o calor. O calor que o nosso corpo já tem por dentro, porque o nosso corpo, ele tem aproximadamente 37 graus Celsius, ou seja, a coisa é quente ali. Então essa mistura faz aquele processo. E o final da coisa é que podemos agora fazer, nessa situação, estamos fazendo, pode ser que você esteja fazendo agora esse processo de caramelo dentro do seu corpo. E isto reduz como nós formamos as nossas enzimas, que deveriam fazer reações positivas e de saúde para o nosso corpo. As enzimas são necessárias para tudo no nosso corpo, para quebrar alimento, para o alimento para os nutrientes ser bem fornecidos para o nosso corpo, para tudo isso, Exige extremamente do trabalho do intestino, sabia disso? Do fígado, do pâncreas, tá? E aí exige que o pâncreas, o trabalho das enzimas digestivas, da atuação do pâncreas, da bile, etc. Então, veja, tudo isso carboidrato em excesso realiza, e carboidratos ruins até.
tá? Destrói nutrientes que podem auxiliar a nossa saúde, os nutrientes não ficam fornecidos adequadamente ao nosso organismo, entendeu? E interfere no metabolismo de bons minerais que nós necessitamos para o nosso corpo. Então, tudo isso é afetado. Aumenta o apetite, sabia disso? E aí a gente engorda de forma exagerada, tá certo? Sentimos o corpo pesado, com fadiga, cansado, lento. Como eu falei, ocorre a inflamação e dificulta a capacidade de atingir o peso ideal, ou seja, de você emagrecer. Então, se você ainda, né, se você está sentindo um pouco disto que eu estou lhe falando, ou, né, está sentindo muito disso, está na hora de você fazer alguma coisa, tá? Chegou a hora disso. Tá? Chegou aí. Agora é hora da planta medicinal do dia, do xamã cientista. Então, a nossa planta do dia de hoje é a graviola, é a planta da recuperação. Por que ela é a erva da recuperação? O nome científico dela é Amona muricata. Também conhecida no meio tradicional de araticum ou guanaba. Ela alcança mais ou menos 8 metros de altura, é uma árvore, tem frutos do tipo de bagas, tem sabor levemente ácido esse fruto e é originária de toda a América tropical. A parte mais utilizada dela é o fruto, mas a gente também utiliza folhas, porém as folhas têm um pouquinho de toxicidade, precisa se entender bem como utilizá-la. E as cascas também são utilizadas da graviola. Aliás, a graviola está muito conhecida no exterior agora e até bastante utilizada, né? Então, por exemplo, sabe-se que as folhas têm certos princípios tóxicos e nós temos que tomar cuidado e, ao mesmo tempo, tem substâncias nelas que são muito terapêuticas. No meio tradicional, as folhas são amassadas em pilão e depois feito um cozimento que é usado em dose adequada para diarreias, para espasmos, né? Esse é o uso principal tradicional dela. Mas as pesquisas científicas atuais indicam que foi encontrado nas folhas substâncias antitumorais, principalmente para adenocarcinoma do cólon, que pega lá o intestino grosso, entendeu? E que é chamado de composto, tecnicamente é chamado de compostos naturais policetídicos, encontrados também um pouco menos na semente e nas cascas da graviola. O fruto tem ácido ascórbico, tem vitamina A, tem vitaminas do complexo B e ainda as folhas têm óleos essenciais, que são aqueles óleos voláteis que a gente pode extrair e utilizar. É contraindicado quando você não sabe utilizar a dose e tudo mais. Então, não é porque é natural que a gente pode utilizar de qualquer jeito, de qualquer forma, porque natural também tem os seus efeitos adversos. Então, a gente precisa entender e aprender bem sobre elas, tá? E falando em graviola e falando em tudo isso que eu te disse hoje, cada vez no programa eu vou te passar uma planta nova para você conhecer ou entender melhor sobre ela. Eu tenho um produto chamado Carb Reduce, que ele é um nutriente que reúne tudo isso. Ele reúne a graviola, ele reúne a canela do Ceilão, ele reúne o feijão branco, ele reúne o picolinato de cromo, que é um mineral, ele reúne vitamina C adequada, ele reúne o mineral zinco, a tiamina e a vitamina D3. Tudo isso reunido nele, é uma formulação que eu fiz, toda reunida nele, para tratar esses aspectos do colesterol, do excesso de carboidrato, do excesso de açúcar, como nós estamos falando aí até agora, né? Até para recolher aquela questão dessa frutose que nós não temos enzimas no corpo para transformá-la direitinho. E para você obter este nutriente, você pode ligar para mim. Ligue para o 11 4858 1262. 11 se você não for de São Paulo, 11 4858 1262.
ou pelo WhatsApp, que é uma maneira bem rápida de você receber informações, né? Saber mais sobre o produto, saber valores e tudo mais. O WhatsApp é 11 95606 7837. 95606 7837. Essa mistura, ela produz, por exemplo, suporte para a glicose sanguínea ficar saudável, né? Porque ela ajuda a manter os níveis normais de glicose no sangue. Ela atua nos distúrbios do colesterol e do triacilglicerol, que é o triglicérides, tá? Na diabetes mellitus, na diabetes não insulínica dependente, na relação entre diabetes e obesidade, que às vezes você está com diabetes e você está obeso. Você está obeso, está com diabetes, essa união se chama diabesidade, e isso é problema e a gente precisa tratar, tá? Ajuda a domar a fome, que é muito importante, né? Por exemplo, a canela do Ceilão, ela induz a saciedade, então aquela sensação de estar cheio, o que ajuda a otimizar aqueles picos de açúcar no sangue, né, depois da refeição, e também você não ficar exageradamente colocando carboidrato para dentro, entendeu? Auxilia o crescimento, toda essa mistura, e a função saudáveis das células. Faz o efeito antioxidante, vocês viram lá que tem vitamina C, né? Vocês viram lá que tem a vitamina D3, né? E tudo isso reunido é capaz de atuar contra aquele envelhecimento precoce, aquele envelhecimento acelerado. Tá certo? Então, novamente o telefone para você, 4858-1262 e o WhatsApp 95606-7837. Coloca 11 na frente, tá? Ah, vou ligar lá. Vou ligar, não sou de São Paulo, coloca 11 na frente, 4858-1262. Você está ouvindo o programa Xamã Cientista, eu sou Rami Xanaitá, também conhecido como Dr. Sérgio Prankiewicz por causa de minhas formações e especializações acadêmicas como nutriendocrinologia funcional e prevenção de doenças relacionadas à idade. Sou farmacêutico também, bioquímico, sou especialista em fitoterápicos, principalmente de plantas nativas, porque eu sou líder espiritual, pajé de uma tradição chamada Tubacuaçu muito antiga, nativa, de conhecimento nativo. E levei esses conhecimentos para a área acadêmica exatamente para eles serem comprovados e formarem o que eu estou lhe mostrando hoje, produtos que você tenha acesso. Desenvolvi vários produtos que são nutrientes, todos eles naturais, desde cosméticos, tem cosmético anti-idade, que é por exemplo, ele é uma plástica natural em 30 dias, mas tenho também suplementos que são nutrientes. Quando você fala suplemento é uma coisa, quando você fala nutriente, estou dizendo que está agindo na nutrição, porque tem uma pesquisa focada em relação a isto, tá bom? Às vezes um nutriente é um suplemento, é um nutriente, e às vezes não. Entenderam isso? Então eu tenho para TPM, para menopausa, para combater o sobrepeso, para nutrir os ossos, prevenir as situações de osteoporose, para nutrir o cérebro, né, vencer a insônia, a ansiedade, nutrir os músculos. Não são medicamentos, são todos nutrientes que o seu corpo necessita, aliás, nosso corpo necessita, e sem eles a gente não vive bem. São vitaminas, minerais, fitonutrientes, reguladores do nosso organismo, tá bom? Para comprar de novo aí para você ter o telefone 4858-1262, 11 na frente se você não for de São Paulo, e o WhatsApp 956067837. E você, ouvinte, tem desconto especial e pode parcelar ainda até 4 vezes sem juros, só você ligar para mim. Para você acompanhar a minha agenda de cursos, você pode acessar o meu site www.xamacientista.com, ou seja, tudo junto, xamancientista.com. Você ainda pode acompanhar os programas que eu realizo e você vê que aqui na Rádio Mundial nós temos ali, né, toda a oportunidade de você também nos ver falando, orientando, passando dicas para vocês. Se você se perder algum programa, você pode ir no YouTube, no meu canal, @xamancientista, e ali assistir os programas mais antigos sobre outros temas também. No Instagram é @xamancientista.
Então você tem também aí no Facebook Xamã Cientista. Então Xamã Cientista no YouTube, Xamã Cientista no Facebook e no Instagram, @Xamã Cientista. E mesmo se você quiser agendar um horário comigo, né, para participar de uma orientação que eu realizo e um encaminhamento para você ter uma orientação dos nutrientes adequados mediante a sua situação, seja assim, é um trabalho personalizado, seja ele você pessoalmente comigo ou mesmo à distância, é só você ligar e pedir as informações que te passam tudo direitinho. 4858-1262, 11 na frente, 4858-1262 e o WhatsApp é o 956067837. Tá? 956067837. Sempre que você liga, sempre tem lá uma terapeuta, não é qualquer pessoa, é uma terapeuta treinada por mim para lhe orientar sobre todas essas questões para você entender direitinho esse caminho, porque nós estamos lidando com coisas muito sérias, que é espiritualidade é uma coisa muito séria, tá? Que é espiritualidade, que é saúde, que é vida. Então nós temos esta preocupação que é mais do que uma preocupação, é uma consciência de trabalhar bem com o ser humano, porque é isso o nosso objetivo. Tá certo? Entenderam? E eu quero dizer para vocês também que agora, no dia 23/4, ou seja, terça-feira, né, nós realizaremos o curso de florais indígenas. É o Sistema Floral Indígena Tubacuaçu. É um sistema que você utiliza o floral para várias situações. Então, nesse dia, eu ensino como você utilizar os florais, como esses florais agem na sua vida, no campo vibracional, que plantas eles são, quais as flores que nós fomos buscar na mata, na floresta, e se transformaram em floral, para que você possa trazer para si a vibração dessas flores e como essas vibrações, essas frequências vibradas equilibram o seu campo psíquico, energético, espiritual e físico também. Então, participe, ele é um curso baratinho que você pode também fazer aí, pedir algumas, né, um desconto e pedir algumas vezes também, aí eu acho que dá para fazer em 2 vezes, se eu não me engano, né, aqui estão me passando, e você pode participar, tá bom? Ó, é só você ligar, 4858-1262, 4858-1262. Se você não for de São Paulo, que tem pessoas que vêm de longe para participar dos meus eventos, você pode ligar que a gente dá orientação de lugares onde você pode ficar e tudo mais, tá bom? 11 4858-1262 ou no WhatsApp 11 956067837. 956067837. Tenho vários cursos. O agora é os florais, né? Mas eu tenho outros cursos que você pode participar também, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, né? Terei aí cursos de cosméticas, de nutrição avançada, de dieta xamânica. Aliás, eu estou fazendo sempre, dando sempre, né, de final de semana, uma vez por mês, o curso de medicina indígena, que é um curso muito legal, né? O povo anda gostando muito e se desenvolvendo para se formar nesse conhecimento, porque você já ouviu falar de várias medicinas, ayurvédica, chinesa, indígena você conhece? Não conhece, então vem conhecer. Quero te dizer também que toda quinta-feira eu tenho as atividades totalmente gratuitas que ocorrem, são atividades espirituais de tratamento que ocorrem lá no Templo Arata Embaetaê, aonde nós fazemos a atividade xamânica, que fica ali na rua João Mafra, 605, no Jardim da Saúde, bem próximo do metrô Alto do Ipiranga. Qualquer informação, você pode tirar conosco, tá bom? 48, ó, deixando agora no finalzinho para você o telefone que você ainda não conseguiu pegar, 11 4858-1262, 4858-1262, ou WhatsApp 95606-7837, 5606-7837. E finalizando, né, cabeça, consciência, lucidez,
sempre, sempre. Então eu costumo terminar assim. Eu quero que você coloque isso na sua vida. Para uma vida melhor, cabeça boa sempre.